começando mais um CMV Taon. Aliás, o nosso CMV Taon está de volta. E hoje, como diz o nosso hino, nossa terra tem encantos e belezas naturais, vamos falar do meio ambiente. Ao contrário do que muita gente pensa, meio ambiente não é só a floresta que está lá longe de você. Não, meio ambiente está aí, ó, ao seu redor. Então, muitas coisas interferem no seu meio ambiente. Então, a gente vai conversar aqui com o Davi. Tudo bem, Davi? Graças a Deus, bem. Conta pra gente o que você faz. Eu me chamo Davi, sou atual presidente do GTA Jeivá, que é uma ONG que foi criada em 2004. 2008 a gente formalizou. 2004, com a intenção de fazer com que a cidade tivesse uma Secretaria de Meio Ambiente isenta não ser atrelada a uma outra pasta, para ter mais possibilidade de atuação. Uhum. Isso a gente conseguiu lá atrás, no mandato do prefeito Cassola. No primeiro mandato ele deu uma enroladona, a gente conseguiu passar. Mas na segunda ele até melhorou, ele fez até melhor, porque a gente fez o organograma de uma diretoria, ele pôs duas. Oh. Então a gente já houve um ganho, né? Então, de lá para cá, a gente vem se reunindo, né? E você faz parte também do... Então, por ser da ONG, a ONG eu faço a representação no Conselho Gestor da APA de Tuparã, já fui do Conselho Gestor da APA de Tuparã, do Comitê de Bacias do Rio Sorocaba e MRTT, o CONTUR, que é o Conselho de Turismo de Votorantim, e o CONDEMA, que é o Conselho de Defesa do Meio Ambiente. Essas três conselhos aí eu faço parte. Era 4 o Conselho Gestor, mas eu paguei o Conselho por conta da dificuldade de locomoção. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas a represa de Tuparanga é rodeada por 8 cidades, que compõem a APA de Tuparanga. Então, as reuniões são itinerantes, então você tem que estar seguindo. Hoje você está em Calcaia, amanhã você está em Piedade. Difícil acompanhar tudo isso. É muito difícil. A sociedade civil a gente não tem condições, né? Então, é bem complicado. Porque é tripartite. Tripartite por que é? Prefeitura, poder público e sociedade civil. Então, a gente se reúne e o Estado apresenta a sua demanda, o município a sua demanda, e a sociedade civil fazendo essa cobrança. Essa é a minha função atualmente, né? Que legal. E você, Marcos? Olha, eu faço parte da ONG CAPA, né, que é o Centro de Apoio aos Protetores aos Animais. Nós estamos atuando já há mais de 30 anos nessa causa, né? Conhecemos o seu Davi numa reunião, né? A intenção nossa é evitar o sofrimento e o abandono dos animais, né? E de uma forma ajudando os protetores, né? Tentando ajudar os protetores e pessoas que resgatam animais, né? Tentando diminuir os gastos e os custos e tentando ajudar a achar um lar para esses animais, né? Então, a gente tem feito esses eventos de adoção, outros eventos para ajudar esses protetores, né? A população em geral, às vezes, vê animal abandonado. Hoje em dia, se abandona mais animal em zona rural, né? Isso por causa das câmeras. Sim. No centro da cidade. Então, hoje, as pessoas que moram em zonas rurais são as que são assim que mais encontram, ou pessoas que estão passando, são pessoas que encontram, às vezes, até filhotes, né, abandonados nessas zonas rurais, principalmente por causa de câmera. Então, a pessoa quer abandonar, ela quer abandonar hoje em dia... Escondidinho. Num lugar que ninguém veja. Então, a gente tenta diminuir, né, esses gastos, tenta dar uma ajuda, que a gente faz o evento de adoções, né, que a intenção nossa é evitar que esse animal vá para a rua, né, seja filhote ou adulto. Adulto já é mais difícil das pessoas adotarem, né? Uhum. Então, isso é como acontece com as crianças, né? Com gente em geral. Quanto mais novinha, mais fácil a adoção. Sim. E os animais também, né? Então, E as feirinhas de adoções têm acontecido quando? Aqui em Votorantim, a gente faz toda terça-feira, aqui na Feira da Lua, na Praça de Eventos, à noite, né, das 18, a gente fica até umas 21h30. Né? Eu não posso passar perto, porque eu quero levar um monte embora, daí não dá certo. A gente autoriza até 5 por CNPJ. Eu moro em apartamento, não vai dar certo isso. E também, aos sábados, a gente faz na loja Pet Camp, aqui em Votorantim, né? E também, se outras quiserem, outros agropecuários, ou alguns outros locais quiserem convidar, também a gente, à medida do possível, tenta fazer, porque hoje a gente não tem muito voluntários. Nós já tivemos bastante, mas depois da pandemia, né, seu Davi? Isso é uma grande entrada. Agora é pessoas para... Então, para participar, para ajudar no evento, fazer... ou ajudar na divulgação, no que a pessoa puder ajudar, né? Então, a gente precisa de voluntários. Olha aí, você que está aí na sua casa fazendo nada,
né? Às vezes fica aí só assistindo televisão, pensando, o que eu faço da minha vida? Vai ser voluntário de alguma coisa. Aqui, ó, tá aqui a capa que precisa de ajuda para divulgação, para participação nos eventos. Também, com certeza, vocês devem estar precisando de voluntário também, né? Nessa parte ambiental. Mas aí é uma troca, né? Quem for trabalhar com cachorro, é uma troca, porque você tirar cachorro, o cachorro está tudo doente, cheio de carrapato, precisando Depois, quando ele tosar. fica bom... Aí você leva ele no veterinário, o cara dá um check-up, aí ele passa por um banho, aí ele fica cheirosinho. É incrível o retorno que dá isso para a pessoa que está mexendo com o cachorro. Com certeza. Então, não é só o cachorro que ganha, é a gente que ganha, porque Mas os carinhas são... Em casa, todos os cachorros que eu tive, todos foram de adoção. E é Todos, sempre assim. O animal, ele é muito agradecido. Muito agradecido. Né? Então, quando você faz alguma coisa por ele, só aquela lambidinha, a banadinha de rabo já vale a pena, né? É, os gatinhos que nem tem dos desenhos, aquela coisa do olho. É pior que é, os carinhas fazem isso mesmo. Ele faz aquela carinha. Aquela carinha, me pega no colo. Hoje, o animal é o único amigo, assim, presencial mesmo, real. É verdade. Hoje, a maioria do... É verdade, não? Porque tá todo mundo aí com o celular na mão, na correria. todo mundo vivendo uma vida virtual, e é o bichinho que tá ali com você de verdade, espera né? a gente, é aquela alegria quando a gente chega em casa, verdade. fica o tempo todo do lado, né? Então, hoje, como eu até comentei, hoje você vê muita gente passeando mais com os animais na rua, com cachorro, né? Do que com criança ou com uma outra pessoa. Então, hoje, os animais fazem uma presença, assim, na vida das pessoas muito grande. Sim. Né? Uma coisa só que eu acho, a gente não deve tentar humanizar o animal. É que tem gente que dá uma exagerada, né? Não. Aí então, tem mas- aniversário, tem festa de aniversário. Então, A acho que o pessoa tem animal vontade de comer o negócio de um cachorro, entendeu? é uma companhia. Hoje, presencial mesmo. É uma única, acho que é um amigo mais real que a gente tem Real. hoje. É que verdade, com certeza. fica E mais totalmente fiel também, mais né? Fiel. Porque Né? esse daí, é debaixo de chuva, de qualquer jeito, tá com você, não né? é pelo WhatsApp, não é por... Exatamente. É presencial E mesmo. não é por interesse também, né? Não, É por não. carinho. Então, né? Os carinhas são do bem mesmo. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa vai lá e fala, eu moro em apartamento, né? Mas o cachorro, ou o gato principalmente para parte... Hoje, muita gente, gato é o que a gente mais consegue doar mais rápido, né? Mas o gato, ele é independente, então pôs areia, pôs a comida, a água, né? Pode sair e voltar, mas ele é uma companhia também, gosta das pessoas. Tem gente que acha que gato né, gosta do ambiente, do local, não, mas ele é uma companhia. Ele gosta de gente também. Mas o animal, tem gente que fala assim, se eu tivesse uma chácara, uma casa grande, mas se você tiver uma chácara, se você estiver dentro de casa, assistir televisão, ele está do lado. Então, não interessa o tamanho. É verdade. Né? Ele quer a companhia. Né? Isso é então, verdade. a gente, independente do tamanho do local, é sair passear, que eles adoram passear. Né? O gato também, tem gente E que sai na precisam corrida. também, né? Precisa. Eu costumo brincar quando eu vejo gente na rua, meus vizinhos lá com o cachorro. Quem está passeando quem aí? É, bem isso. O cara está fazendo um exercício, ele anda de carro para lá e para cá, Sim. anda a pé. E esse rolezinho de 2 quarteirões que ele dá no cachorro, já é um exercício físico. Claro. Né? E outra, essa coisa da troca, né? A alegria do bichinho. Né? Sim. Então, quem está com síndrome de depressão, arruma um bichinho que vai dar uma bicuda nessa coisa. E vamos lá, me conta, Davi, então, hoje, aqui, a nossa cidade, os 3 conselhos, basicamente, de qual você participa, o que você acha que está sendo o grande tema aí discutido nesses últimos dias? Então, o Condema, o nosso Condema é diferenciado porque ele é um Condema deliberativo. O que a gente determinar, os conselheiros determinar aí, é uma deliberação. Então, vai ter que ser acatado, vai ter que ser cumprido. Então, tudo que diz respeito à questão ambiental está se trabalhando. A gente está nesse momento de troca de governo, então... Ainda é difícil falar. Vácuo, porque as pessoas ocupam, aí é uma dança das cadeiras, daqui a pouco o que está aqui não está mais, já está lá, não está aqui, está lá. Então, tem que esperar um pouquinho, que é coisa de um ano e pouco, para a coisa engrenar. Mas é o órgão que fiscaliza a cidade, é o órgão que questões ambientais é lá que discutir. E outra, aberto à população. Isso que é legal. Guarde essa data. Sempre última sexta do mês. O grande problema, Davi, última sexta-feira do mês, Do sempre. mês, às 9 da manhã, geralmente, em primeira chamada, 9h30, segunda chamada. No Parque do Matão. Parque do Matão.
A gente precisa desmistificar isso das pessoas, de achar que questão ambiental é só floresta, é uma coisa muito longe da gente, porque as pessoas pensam, ai, meio ambiente é uma coisa muito longe. Não, gente, meio ambiente é o meio ambiente onde nós vivemos. Então, por exemplo, quando você faz a reclamação de que alguém deixou lixo ali num terreno baldio da sua rua, isso é uma questão ambiental. Isso é uma questão. Por quê? Porque isso vai gerar uma série de peçonhentos, Exato. como o escorpião e outros bichos ali, que vão acabar entrando na sua casa. Que Então, vai causar essa, não é? Que vai causar um... Pode haver morte, né? Criança Exatamente. com escorpião, geralmente não dá tempo. Então, isso é uma questão ambiental que você também precisa ir cuidar na sua rua, na sua comunidade. Então, a questão ambiental não está tão distante. Algumas pessoas acham, essa questão ambiental está longe. É o meio que você vive. Meio ambiente, o que define a palavra meio ambiente é o meio que você vive. Por isso que a questão animal faz fundamental pra parte, gente, com certeza. É uma sequela da sociedade. Vai haver cachorro jogado, vai haver pessoas que... eu fico velho, que nem aconteceu, gente. Eu costumo contar essa história e é triste. Porque a gente estava no Parque do Matão, tinha lanchonete. Eu não sei se você é do Votorantim, conheceu o Parque do Matão? Conheço o Parque do Matão. Mas quando era zoológico, você conheceu? Não. Foi um zoológico diferenciado, porque era tudo ele aberto, era uma coisa diferente do quinzinho, dos outros que tinha concreto para todo lado, era terra. Então era bem aprazível, cara. E a lanchonete tinha um canto vizinho da lanchonete, onde é hoje não é uma lanchonete, não, mas é um espaço que dá para ser uma lanchonete. Tinha um papagaio da cara roxa que ficava ali. Alguém doou para o parque que ficava ali, numa casinha, né? A gente tratava deles, aquela coisa. Um belo domingo, chegou uma senhora com uma papagaia da cara roxa, doando para o parque, porque ela ia mudar e não podia levar o papagaio. O papagaio acho que ficou 40 anos lá. É uma coisa assim. E ela pôs no balcão assim, a papagaia cantou, ela fez de tudo. Como é que era o nome da papagaia? Marina Morena, Marina. Então ela cantava música, o papagaio cantava. Olha. Uma festa. Colocou a papagaia no puleiro do papagaio, os dois se estranharam um pouco e ficaram quietinhos. E ela não falou mais nada. Passaram-se acho que uns 20 dias, essa mulher veio ver. Quando ela viu a mulher descendo, quem conhece o parque sabe aí, está descendo a estradinha. Mãe, foi isso que a papagaia falou? Ela falou, mãe. Meu Deus. Eu estava do lado, eu lembro até hoje, arrepio até hoje. Aí ela voltou a cantar, ela voltou a falar, a mulher foi embora, Ai, que silenciou. dó. E aí eu não sei que fim levou, se morreu de velha, não sei que fim levou, se está com ronia até hoje. Então. Esse papagaio vive assim, ad eterno, né? Pois é, mas eles se apegam. Então, né? essa questão que eu falo, então, é muito complicado. A época de Páscoa, coelho, né? Eu não sabia, tem uma organização que cuida de coelho. Porque depois cresce, não tem onde guardar, então descarta o coelho. Ou o coitado do coelho está lá dentro da casa, qual é a primeira atividade do coelho? Cavar. Cavar, né? vai contar alguma. Então, alguma coisa dentro da sua casa ele vai acabar cavando, vai né? contar, Então, as pessoas têm que parar de tratar animais como objetos. Objeto, exato. Né? Como um presentinho de pelúcia para o filho. É um ser vivo e que se apega, é uma responsabilidade, né? E que se apega à família, se apega ao andamento da casa, né? Então, o que mais? Quais outros assuntos temos aí nos conselhos? Eu costumo dizer assim, existe o movimento sindical, existe o movimento, não sei o quê, existe o movimento LGBT, mas a questão água, a questão meio ambiente é para todo mundo. Claro. Todo mundo gera efluente de manhã, quando levanta, vai se lavar. Então, tratamento de esgoto é uma coisa que a gente precisa ter. Lá em 92, quando a gente começou a brigar, que conheci o Marcos no Parque do Matão, numa audiência pública da renovação do contrato de Tuparanga, e aí a Yara era deputada federal, organizou e foi ali. A gente já via essa questão Me perdi um pouco. Tudo bem. A questão da água. A água. Então, essa preocupação com a represa virar uma Billings, né? Eu tinha essa preocupação. Quando a gente falava isso lá atrás, você podia ir de barco no paredão da represa e pegar uma caneca com água e beber. Não ia ser contaminado. Faça isso hoje. Vai dar Unimed. Alguma coisa não vai dar certo. Vai dar, porque está contaminado. Já é um momento de atenção. Mas o que está lá, trata-se na água, nos produtos, e a água fica potável de novo. Não, tranquilo, sem problema. Só que é um processo que está acontecendo, né? Sim. Diminuição da água e entrada de esgoto. Então, o município de Ibiúna, a sorte nossa que dos 8 municípios do entorno, só Ibiúna e Calcaia do Alto é que verte para a represa. E Calcaia do Alto não trata nada, niente do esgoto. E é
uma boa cidade, já não é um bairrinho. Não, é cidade mesmo. Então, já existe esse problema lá em cima. E depois Ibiúna está começando a tratar. E um fator que é muito legal essa represa, que é uma glória, uma joia, quando chega na região de Mairim, que é alumínio, ela começa a depurar, é um processo natural da água. Tem uma água contaminada, mas eu recebo um enorme volume de água boa, essa água se torna boa de novo. E a região hídrica de alumínio, Mairim, São Roque, é impressionante. Você vê o mapa, é um mapa lindo, todo ele azul, assim, parece veias. E é tudo nascente, é tudo corguinho, como diz o caipira, que vai convergir para a represa. Então, essa represa é gloriosa, a gente tem que cuidar dela, tem que salvar ela. Só lembrando uma coisa, seu Davi. Né? Muitas das pessoas que moram no entorno, uma grande parte, não conhece a represa. Não. Sabe? Então, a gente até fez um projeto em conjunto com outras ONGs, faz muito tempo, que era o Represando. Atividades esportivas e culturais na represa. Né? Nós fizemos o primeiro no Oasis, lá, né? Que era tem ainda, eu acho. Lá, né? Faz tempo que eu não vou para lá. Uma rampa para você sair do barco. E depois na Marina, né? Tem a Marina, Marina e tem o Oasis, que era próximo da CM, ali onde é a CM. Lá nós fizemos lá essas atividades, né? Para as pessoas da região conhecerem. Tinha uma fotógrafa muito boa. Ela tinha feito um trabalho, ela passeava de barco na represa e ela foi fazendo as fotos. Que legal. E ela pegou muito na fauna, né? Aí nessa, a exposição foi fantástica, porque as pessoas que moravam no entorno, que foram até o lugar aquele dia, ela não sabia que tinha isso aí aqui. Eu nunca vi, entendeu? Porque é a região, né? E é isso que a gente estava, antes da gente começar esse papo, a gente estava falando sobre isso. Quanta coisa acontece aqui em Votorantim e muita gente não sabe. Não, desconhece totalmente. Que dificuldade de divulgação de coisas boas, né? Parece que a gente foca tanto em divulgar coisas ruins. Só desgraça. Que a gente não foca nas coisas boas, divulgar coisas legais, coisas bacanas que estão acontecendo por aí, né? Para a população conhecer efetivamente a cidade. Com certeza. E como é que a gente faz para cuidar dessa cachoeira da Chave? Então, um passo grande já foi dado, que é transformar em parque. Agora tem que cobrar da água de Votorantim, fazer aquela captação e afastamento do esgoto que vem lá de cima, dos bairros Serrano, Votucel, Jardim Bandeirantes, que passa pela bomba de recalque, que é jogada atrás do Votucel, aí ela passa por um processo de decantação num dos tanques, no segundo tanque recebe cloro, e sai uma água menos ruim lá embaixo, né? Mas ainda com coliforme, já ainda nada. Então, precisa ser feito um afastamento, só que ali é uma área de quilombola. Né? E aí vai ter que passar onde tem casa. Então, estão encontrando esses empecilhos. São vários detalhes, né? Então porque tem que resolver isso. Já era para Votorantim estar mais avançada na questão do turismo, né, Davi? Já, sim. A gente, que eu estava falando para você antes, essa coisa de a gente ter o MIT é um grande passo, porque para a gente conseguir ser instância turística, existe uma linha de corte hoje que é 200 mil habitantes. Então, não acontece mais São Roque já foi no passado, mas agora, se ela perder, ela não volta. Ela tem que ter tem que estar constantemente se atualizando. Então, para Votorantim, parece que quando aquele loteamento novo atrás do Votorantim estiver completamente tomado, vai morar cerca de 50 mil pessoas. Daí a gente está chegando à casa dos 200 mil. Mas precisa ter uma pontuação. E a nossa pontuação assim, é ínfima. Nós estamos quase com 40 ou 36 pontos. É absurdo. A Piauí está com 91. Por exemplo, você tem um museu, você pontua. Você tem um aparelho de cultura, você pontua. Essa coisa que eu estava falando para você do centro de treinamento de turismo e casa do turista que vai ser criado aqui, que é com verba do MIT, eu falo que vai porque não depende do governo. É verba carimbada, já veio e vai para isso. Né? Já está em obras, já, inclusive. Então, que legal. E o que você estava me falando que tem na frente do museu? Então, o governo do estado criou uns totens para trabalhar a questão cultura. E aí, se você chegar na frente da antiga biblioteca, que vai ser o museu, né, acho que ainda vai ser, tem um totem ali, tem um QR Code. Você acessou o QR Code e você entra na Secretaria de Cultura
para saber tudo que está acontecendo aqui na cidade em termos de turismo e na atividade da própria cultura. Que legal. Né? Então é um espaço assim, muito legal, essas coisas. E só 5 cidades do interior receberam esse totem, e você recebeu. Então, Olha que bacana. veja a importância dessas coisas. Isso né? é importantíssimo. A casa do turista na entrada da cidade, né? Foi muito bem pensado o lugar. Então, tem tudo para dar certo. Essa casa do turista vai pontuar no MIT, o museu vai pontuar, sabe, tudo. E assim, Votorantim efetivamente se tornando uma cidade turística, todo mundo ganha, né, Davi? Com certeza. Porque o comércio vai movimentar Exato. mais, né? Vai conseguir gerar mais gente rodando pela cidade. Vai fomentar o turismo. Sim, né? vai o ser hotel, que sensacional. a gente só tem 2, né? Um ali na Parque Bela Vista e outro aqui na Avenida. É muito pouco, porque você vai tentar uma vaga aí, você não consegue. Por causa do turismo de negócio em Sorocaba, os hotéis são lotados. Sim. Se você não se programar, você não... Agora, na época da festa junina, sem chance, não vai conseguir vaga. Sim. Então, você percebe que a cidade tem uma vocação turística. É só uma questão do poder público abraçar mesmo e Abraçar essa causa de verdade para fazer acontecer. Porque vai favorecer. Nessa parceria Senac e Prefeitura, está tendo um curso de barista, não é barista só. Você vai fazer o curso, eu não sei se é um ano e pouco, você vai sair com 12 certificados. Olha. De fazer coquetéis, vai fazer. E ser barista, Que é legal. café, né? Então, tá com vagas abertas. Tem bolsa de estudo, tem tudo. Parece que tem 14 vagas. É um curso bem legal. E cadê a divulgação disso? Então, está sendo dentro dos grupos. Divulga no grupo do Contour, eu ponho nas minhas páginas. O que eu puder pôr na minha página, eu estou pondo. Né? E nem essa questão animal, a gente está sempre junto, né? A gente tá sempre junto. Então, fica aí o convite para vocês enviarem para a gente, quando for ter feirinha, avisa aqui a Câmara, manda para a gente publica nas nossas redes também, né, Lu? A gente também usa a rede social da Câmara Municipal, está aí também para isso, né? Para auxiliar nessa divulgação de coisas importantes para a cidade. Então, manda quando vai ter feirinha, manda para a gente quando tiver... Essa coisa do projeto, como é que é o nome aqui da ração? Vai ter, nós vamos fazer agora dia 18 de maio, né? Aqui perto ali do McDonald's e do Pet Camp, né? Uma atividade de arrecadação de ração. O nome do projeto é Pés e Patas em Movimento. Que legal. Então, a intenção é fazer com que as pessoas interagir, pessoas de animais, e só as pessoas mesmo, que gostam de animais, mas que vão até lá, né? Fazer uma caminhada na praça de eventos, né? Um passeio de bicicleta no centro da cidade, né? E outras atividades culturais, né? E doe aí a ração para ajudar. E doa a ração para protetores aqui de Votorantim. Então, nós mesmos hoje já não temos abrigo mais, né? Mas a gente ajuda esses protetores, e aqui tem muitos protetores que necessitam dessas ajudas, Sim. né? Então, a gente pensou. Então, vai ser dia 18, acho que das 8 até 1h da tarde, mais ou menos, né? A feirinha é uma das coisas importantes, né? Além dessa arrecadação, a gente vai fazer eventos de adoção também lá, né? Principalmente de animais adultos, né? A gente vai começar uma divulgação agora de adoção de animais adultos, que é importantíssimo, né? É o que lotam os protetores, né? Então, e a gente vai tentar nesse dia pedir para a pessoa, porque animais adultos ele é mais complicado, não dá para você pôr muito num lugar só, então a pessoa tem que ficar segurando, geralmente uma pessoa, um animal. Na filhote não, você põe um cercadinho, já põe uma ninhada, no outro você já põe outra ninhada, então é um pouco mais fácil, né? Agora o animal adulto já é mais difícil, né? Como é que é o nome daquele lugar que você leva um livro usado? Então tem um projeto que no dia também vai ter, que vai ser em parceria com eles, daí ele vai explicar melhor, que assim, é leitura que alimenta. Então a gente está fazendo em Sorocaba, lá num pet shop, né? Fica os livros expostos, né? A pessoa... Qualquer tipo de livro. São qualquer livro. Até se alguém quiser doar, se puder deixar na cama. Muitos livros para doar. Se quiser, se vocês permitirem, Nossa. a gente pode deixar a Câmara aqui como um portal de doação, porque o que eu vou trazer de livro para cá não está de brincadeira. Então a pessoa doa. É uma questão fantástica, você dá a vida para uma coisa que está parada, né? A Sim. chance da pessoa ter conhecimento e ajudar a causa animal. Com certeza. Então, assim, nós começamos... a Câmara já vai virar, então, um ponto aí de arrecadação para vocês. Nós começamos, acho que em maio do ano passado, nessa loja lá, que é a Agroanimal, ali na Avenida Ipanema, para fazer uma experiência.
foram trocados 372 livros, de maio até dezembro. Que legal. Né? Então, esse é outro projeto, e no dia nós vamos estar fazendo, né, seu Davi? Lá no dia. Então, quem puder doar livro, que isso é muito importante. Qualquer livro, tem livro aí. Leitura, não pode ser livro didático. Não pode ser didático. Né? Mas livro de leitura, já leu, faz circular a informação. Né? Isso é muito legal. Dá vida para outra pessoa viajar naquela história, naquele assunto. Enfim, é muito legal isso. Evita que esse livro vá para reciclagem. Isso. Né? Então, tem dá valor tá aquele... Isso, E uma pessoa ajuda na cultura, né? Incentiva então, a leitura, que é importantíssimo, né? Que hoje em dia as pessoas não estão no celular, estão lendo Você sabe, pouco. um livro, quando vai para reciclagem, ele tem que ser desmontado. Ai, meu coração. Não, esse dá muito... Tem que fragmentar Então, ele para poder virar Não, os livros estão em bom estado, vamos botar para ler, vamos colocar as pessoas para ler. Livros, gibi... Livro capa dura, né? Umas coisas qualquer... assim, jogado hoje em dia. Esses que são fáceis, né, para a pessoa... Então, esse é outro projeto que a gente vai fazer no dia lá também. Então, a pessoa também pode levar livro lá e pode também levar alguma coisa para troco do livro, uma ração. Então, além dele estar lendo, também está ajudando algum animal que está... Sensacional. Né? Muito então, legal. Esse é outro projeto. Se eu adotar um gato e quiser castrar, eu consigo a castração. A castração a gente já vai oferece, castrado, né? Então, isso é uma das coisas que mais importantes hoje, né? É a castração de animais. Importantíssimo. Né? Mais da metade dos animais que estão na rua hoje, diferente do que as pessoas imaginam, são animais que se perderam ou fugiram. Né? Não é animais só que as pessoas soltam, esses que estão na rua. Mais da metade são animais que se perderam e fugiram. Isso que a gente vê muito aí é família atrás do cachorrinho, que às vezes abre portão, fogos de artifício, Isso, que é proibido. Proibido. Viu? Temos uma lei aqui em Votorantim que proíbe. Então, e Já aqui está já tem bom, municipal já tem também. então, a gente- Né? E Então, outra, assim, é 450, proibido. 500 reais de multa. Pois e a é. polícia tem como pegar, porque tem drone, tem uma série de coisas que pode filmar. Sim, e aonde tá faz o- mal para tanta gente, né? É horrível, Os bichinhos horrível. fogem, Pessoas quem está idosas. acamado, pessoas idosas, criança pequena, assusta, todo mundo assusta, mundo, né? Eu perto de casa uma criança, uma vizinha que tem um neném de uns 2 ou 3 aninhos e é autista. Motos dessas que passam com Nossa, ela deve ficar, nossa, que dó. Ela desfalece no braço da mãe. É Ai, algo que assim dó. assustador. Você vê, fala, pô, tá passando mal. Não, é só porque passou a moto. A moto Nossa. vai embora, passa, ela volta. Ai, Meu, que que dó. isso, gente? Que isso? Não tem lógica uma coisa Não, dessa. Então, pelo amor é de muito Deus. complicado. Então, a E castração... vai ter- Só voltando, a castração Sim. é uma coisa importantíssima. Com né? certeza. Você vê, antigamente as pessoas nasciam um filhote, eles jogavam no rio para. Hoje a gente acha uma coisa, mas eram animais que iam sofrer, né? E não tinham. Geralmente eles faziam castração de macho, às vezes castravam até era porco, né, boi, e às vezes até o cachorro. Mas era tudo livre, vinha o cachorro do sítio vizinho, né? Pronto. Então não adiantava só. Já estava criando. Né? E era tudo castração, sem anestesia, sem nada. Ave né? Maria. Então era matavam, mas eram animais que iam sofrer, né? Infelizmente eram animais que iam sofrer. Lembra aquela vez de Piedade, lá que a gente foi naquela reunião, o prefeito, lá, o Marcos, ele é regional mesmo. É Mairim, que é toda a região inteira. O cara é fera. E aí ele reunião com o prefeito sobre a questão animal. E a gente estava na praça esperando da hora, você viu uma cachorra, uma cachorrinha com, como é que é o nome daquela doença na vagina? Isso aqui é negra. Não é... Olha, me fugiu o nome agora. É uma doença Peste negra. Não é. Ela incha, sabe? É uma doença sexual, transmite. Então quer dizer que os cachorros esqueci o nome agora. transarem com ela, vai ficar com a doença. E vai passando. E vai passando. E o Marco fez de um tudo para pegar a cachorra, ele fez de tudo. Foi no bar, pegou uma coxinha, ainda comeu uma coxinha deliciosa, né? Aí ele partiu a coxinha, chamou, conseguiu pegar a cachorra. Aí a gente levou para 2 veterinários, né? 2 veterinários, lembra? Que estavam no projeto, junto com o prefeito, e já ficou lá, já salvou aquela cachorrinha. Né? E uma zoonose, no centro da cidade. Ela estava na praça aí, e ó, tudo chutando, aquela coisa que. Cachorro de rua, horrível, horrível, horrível. É isso que é importante também explicar para o pessoal, que a zoonoses ela vai lá para pegar o animal quando ele está apresentando risco
a saúde, né, Marcos? Hoje em dia, sim. Isso é que a gente precisa explicar, porque às vezes a Ah, pessoa é. vê um cachorrinho andando pela rua. Já acha que... Aí vai falar, vou chamar os zoonoses para prender o cachorro, que era a famosa carrocinha, né? Carrocinha, Vou sim. chamar a carrocinha para prender o cachorro. Não é assim que funciona, né? Não, não é. Então, hoje, as zoonoses, ela só vai conseguir pegar o cachorro que estiver aí na sua rua, Dona Maria, se o cachorro estiver representando algum tipo de risco, né? A saúde humana, humana, né? né? Então, por exemplo, se o cachorro estiver atropelado, sendo, sei lá, com algum bicho, com alguma coisa que é horrível de falar, mas é a verdade, né? Uma cachorra que está aí com essa doença, que pode passar para outros cachorrinhos, às vezes o cachorro de alguém fugiu e vai lá pegar a cachorrinha, já era, tá doentinho também. Então, tem que ver todas essas questões também quando a gente fala de resgatar os animaizinhos, né? A intenção nossa, quando essas pessoas resgatam, é diminuir os gastos dessas pessoas, né? Então, se a gente não consegue de graça, pelo menos a gente tenta num preço mais em conta, né? Sim. Hoje, os veterinários eles ajudam muito, mas hoje, com essa concorrência muito grande, fica mais difícil para eles ajudarem. Antigamente, eles ajudavam mais. Mas hoje, a crise, tudo, né? A dificuldade, os preços. Então, mas eles ajudam muito com o preço, né? O que eles podem ajudar de toda forma. Então, a gente tem um projeto também, que é o veterinário solidário. A gente faz uma arrecadação em dinheiro, né? Compra consultas veterinárias, que eles fazem um precinho, né? Que lá embaixo. Bem pequeno, né? Que eles, né? E a gente daí a pessoa... A gente não divulga muito, porque a arrecadação não é grande, né? Então, a gente avisou a maioria dos protetores que tem, né? Porque geralmente é os protetores que ficam sabendo dos casos, às vezes de um vizinho ou de animal que está na rua. Então, eles mandam a mensagem, a gente manda o contato, eram 3, né? Hoje nós estamos com um só e vamos voltar a arrecadar, porque, né? Novamente, para poder comprar essas consultas, né? E daí a gente punha o que era mais próximo, né? A intenção era ter mais, para que fosse mais próximo, porque geralmente a pessoa que não consegue, a pessoa que tem dificuldade, a pessoa carente, né? Então, para levar num carro também é uma outra dificuldade. Então, a gente queria tentar deixar o mais próximo possível. Dessa pessoa para que ela conseguisse... Né? E a gente vê a preocupação das pessoas em socorrer o animal dela ou que está na rua, né? Então, a gente tem tentado facilitar dessa forma para ajudar, né? Diminuir os gastos, não deixar só aquela... achou o cachorro, é problema seu. Você que se vire com o veterinário, né? Então, a gente tenta diminuir ou ajudar de alguma forma, né? Sim. E tem rede social? Tem. Nós temos nós mexemos mais no Facebook, né? Mas tem o Instagram, que mexe mais ou menos, que a gente está conseguindo um pessoal agora. Por isso que a gente fala, às vezes a pessoa não pode vir na feirinha, mas ela pode ajudar a mexer, de outras formas, né? Criar algumas outras coisas, cartazes, algumas coisas. Então, quem quiser ser voluntário, né? Pode ser de qualquer forma. E a gente está tentando divulgar um pouco mais. No Facebook a gente, né, tinha mais tempo antes, a gente divulgava mais. Hoje está um pouquinho menos, a gente tem divulgado mais as feiras e alguns animais que pedem. Mas a gente vai voltar agora com a campanha desses animais adultos. Qual que é o nome do arroba na rede social? Na rede social é CAPA, Centro de Apoio aos Protetores e aos Animais. Nos dois, no Face Um é ONG CAPA e o outro é a CAPA, Centro de Apoio aos Protetores e Animais. Depois a gente coloca certinho, né, Lu? Isso, no GCzinho e tá tudo certo. É isso aí. Tá bom. E daí a gente também vai divulgar esse super legal, essa ideia de fazer a troca do livro pela ração. Isso é bem legal, bem legal. Isso, quem quiser doar livro, nós estamos... Livros, gibi... Eu tenho muitos, hein? Pode ter certeza que eu vou trazer um monte de livro aí. O gibi é legal. Esses dias eu tenho Pato Dono de 60 anos, Patinhas. Caramba, gibi é muito legal. E achei legal. uma coisa também que eu comprei na banca quando criança. Isso é bem legal. O manual do professor Pardal. Que legal! Meu, 73. Eu, há muitos anos atrás, tinha a gente já mudou totalmente o rumo da conversa aqui, mas vamos lá. Tinha um manual dos 3 sobrinhos do tio Patinhas. Manual do Escoteiro Mirim. Isso! Maravilhoso! Eu nunca mais achei esse manual. Olha, no começo, que nós fizemos o primeiro evento de adoção ali, tinha também a doação de livros, né? Punha-se lá o livro com a ONG, a Secretaria de Meio Ambiente, né?
Então, punha lá e tinha, além daquele manual, depois eles fizeram uma coleção. E uma pessoa doou essa coleção, nós pusemos lá e Meu Deus, foram isso era pegaram. maravilhoso. Esse manual do escoteiro mirim Era era uma fantástico. pérola. Esse do Pardal também, eu lembro que eu fiz mimeógrafo de gelatina. Não, coisas incríveis, gente. Telégrafo, né? Que hoje em dia uma criançada que não sabe nem o que é um telefone de disco. De disco, né? Então, e outra, Ia ser essa coisa sensacional. de ter essa mente de querer fazer. Curiosa, curiosa, né? Essa né? curiosidade, porque hoje está tudo tão fácil. Você entra lá, pesquisa no Google, o que é tal coisa? Aí ele já traz aquela informação toda para você. E nós não, a gente teve essa curiosidade de buscar as coisas, de Eu ler, lembro de que quando a gente começou na questão ambiental, a gente fazia uma reunião, a gente vai fazer um plantio. A gente precisa comprar saquinho de muda, precisa comprar isso, comprar isso. A gente precisa cotar, então na próxima reunião a gente traz a cotação para nós estávamos nas últimas, né? Entra na internet, já pega tudo, já vê preço, já encomenda. Pois é, já, facilita a vida, facilita mas a também vida, deixa né? o cérebro um pouco preguiçoso, tem, né? essa coisa, tem que saber usar o negócio. Tem que saber usar a tecnologia, Usar. né? Mas olha, muito legal isso, muito Só uma coisa que bacana. eu queria falar. Manda, Uma coisa Marcos. importantíssima é a criação do bem-estar animal aqui de Votorantim, que ainda não tem, né? Que seria da Secretaria de Meio Ambiente, que daí se preocuparia mais, daria mais agilidade para o meio ambiente, para a Secretaria, né? E para a Prefeitura também. Né? Sim, ajudaria Diretamente. todo mundo, né? Parece que isso agora é uma coisa federal, né? Não É, só, então, assim, por exemplo, hoje todo problema de animal, de rua, ou qualquer animal, é com bem-estar animal. Então, Votorantim E Votorantim ainda não tem. não tem. Então, as zoonoses, elas, como a senhora falou, é só problema de saúde relacionado ao que vai transmitir ao ser humano. Sim. Todo esse problema de animal seria do bem-estar animal que teria que ser Olha feito aí. aqui. Eu acho que já está E tentando o que ser que feito. precisa para isso, Olha, eu não Marcos? sei como está, mas nas reuniões que tinha do Condema e do A outro lei lá, está quase que pronta. Nas reuniões, ela é uma câmara técnica do Condema para discutir essa questão. Então, está bem avançado. caminhando. Então, mas é essa troca de governo que é essa vacância que a gente fica preocupado, porque paga tudo, né? Aí você tem que esperar saber quem é que está à frente da pasta para poder conversar, fazer aquele diálogo. Tudo que você fez lá atrás, né? Até o presidente do Comitê de Bacia sempre falava, né? Quando tinha uma eleição nova do comitê, a gente precisava juntar a caravana Holiday, né? Para ir até os prefeitos para explicar o que é Conselho de Meio Ambiente, né? Entendeu? Porque eles não sabem, eles assumem e não imaginam que existe a questão do Comitê de Bacias, eles não sabem. Então, e que tem verba para fazer projeto, a cidade é fundo perdido. Né? A parte de afastamento de esgoto, microdrenagem, tudo isso que a gente está precisando agora com as emergências climáticas, fazer canalização de água fluvial, tudo isso tem dinheiro lá no projeto. É só apresentar um projeto FEIDRO e aí entra, entendeu? E aí que tá, porque daí o governo pode usar o trabalho do conselho, né, que pensa essa situação para fazer o projeto e já conseguir essa verba. E é fundo perdido, não precisa devolver. Isso que é o mais interessante. A gente está com 2 projetos terminando da ONG. Um é um livro paradidático que ficou fantástico, um trabalho muito bem feito, assim. 2 meninas, assim, e um geógrafo. Então, são 2 educadoras ambiental com doutorado na Espanha, o pessoal com uma bagagem assim, que fantástica. legal. E participou um artista plástico para fazer a... Então, o livro é um livro para o professor trabalhar a questão da água dentro da sala de aula. Então, Sensacional. ele tem dinâmicas, tem algumas dinâmicas que são fantásticas. Tem uma que você coloca a seringa sem agulha e faz com que a gota d'água pare na ponta da seringa. Aí você prende essa seringa de alguma forma, assim, e põe um raio laser na luz, na gota. Ela projeta na parede, assim, parece o cosmos. Assim. Que legal. Então, se você pegar uma água de rio, você vai ver Micropartículas de organismos, de bicho. Que legal. E aí a moça fez com bolacha no dia que eu estava lá, porque é um projeto que atingiu Votorantim e Porto Feliz. São 500 livros, e aí os professores foram treinados numa oficina para trabalhar o livro. Tem um QR Code na capa que dá acesso às dinâmicas, de fazer, por exemplo, o bicho Jesus. Era um inseto que, eu já estou falando era, porque é muito difícil de achar. Ele andava sobre a água, por isso que é Jesus, né? Ele tem umas patas assim bem compridas e fica umas bolsinhas de ar na pata e ele consegue andar e comer os insetos na água. Olha. Mas ele só vive em água limpa. Poluiu a água na hora, imediatamente ele morre, igual sapo. Caramba. Se sumiu o sapo é porque tem água podre.
É um bioindicador. Dizer que foi gol, é porque tem sapo e a água está limpa. Então, isso é você tem uma chácara, eu escutava tanto sapo, agora não escuto. Pode procurar que tem gente jogando esgoto no riozinho. Então, é um bioindicador. Olha, então, que essas legal. coisas, com o tempo vai se esquecendo. Com certeza. Então, a gente tem que resgatar essa questão, né, para poder continuar, senão não vai dar. Sim, conscientizar todo mundo de que cada um tem que fazer a sua parte. Exato, Né? exato. Você não pode jogar o lixo ali no terreno que tem lá na sua rua. Não é porque o terreno está lá parado, A vazio, gente já tem ecoponto da cidade. que você né? pode deixar o sofá velho ali. Que não vai causar nenhum Leva até o problema. ecoponto para evitar que esse lixo prolifere e vire outras coisas, né? Então, conscientização sobre a importância de todos nós para manter o meio ambiente funcionando é importantíssimo, né, meninos? Quando em 92 eu quis proteger a água, trabalhar em defesa da água, foi porque eu falei assim, meu, não vai ter água para beber. A gente vai ficar com uma Billings aqui, como é que a gente vai tomar água da Billings? Não dá. Então, eu não quis para mim, eu quis para a população. todos, então, claro. Quando a gente vai defender, é para todo mundo. Se eu vou no posto de saúde e não tem médico, eu não vou pedir para passar meu... Só para mim, é para Eu quero para todos. todo mundo, quero que aumente mais, entendeu? Então, isso é viver em grupo, isso é viver no Sim. coletivo, isso é viver a questão ambiental. Se você é consciente, procura diminuir o plástico. Se você... o agro gasta água, mas gera alimento. Né? Então, não é só gastar água, é gerar alimento. Então, é outra conversa. Outra questão aqui em Votorantim também que é um pouco complicada é a questão da reciclagem do lixo, né? A gente o momento está terrível para a questão da reciclagem em todo o ambiente, o cenário nacional. Por conta de cair o valor, né, essa questão de dólar, essa questão de ser uma commodity, então está muito complicado. Então você não consegue valores. E aí as pessoas não conseguem ir trabalhar. E aí você não consegue pessoas para ir trabalhar na questão. Hoje você vê a cooperativa daqui, ela não consegue abranger a cidade inteira. Até porque o Votorantim tem uma topografia totalmente bem diferenciada, então, né? Tem que ser 2 ou 3 por região, Sim. trabalhando em conjunto. E caminhão mas, também, né? Para pegar então, esse... Isso tem até, porque veio do governo do estado, aquele município Verde Azul, já veio 2 caminhõezinhos, o SAI doou um, recentemente o Fernando, na administração dele, doou também, não sei como é que está esses caminhões hoje, Sim. né? Mas era doado todo o óleo diesel, motorista. Mas mais uma vez falta o pessoal para isso. Falta, tem que pôr muita gente. Tem que mecanizar o negócio. Tem que mecanizar coisas, tem que, né? Então, você vê, uma esteira. A esteira é fantástica. Mas tem que ser uma esteira que dê condição de vida para quem está ali. Não pode ser uma esteira rápida, que a pessoa tem que ficar com uma noia de catar. Tem que ter o respeito aí. Eu fui numa estação de reciclagem que eu achei muito interessante. A pessoa ficava num banquinho, o banquinho tem um desenho assim para ficar de pé mesmo, sabe? Só para encostar a coluna mesmo assim. E a velocidade, qualquer coisinha a pessoa freava aquela coisa, entendeu? Então, é uma coisa assim, e já caía dentro dos bags, aí por baixo o pessoal vinha com a empilhadeira e levava os bags com material já separadinho, né? Você vê, hoje o pessoal fica na latinha, mas o plástico é fantástico. Sim, As importantíssimo embalagens também. de perfume, de shampoo, é um plástico diferenciado, é um plástico que tem um valor comercial. Você usa copinho descartável? Fazer o quê? É uma coisa que tem que ser usada. Mas não use o plástico PS, use com o PAD. É um pouquinho mais caro, mas é um plástico que tem um valor agregado maior. Na hora da reciclagem, se o catador for pegar o PS, ele não pega. Porque ele tem que pegar um plástico para juntar 300 quilos, ele precisa de muito volume, ele precisa prensar isso, ele precisa fazer uma série Não de coisas. compensa para E aí ele. na hora vai vender a 3 centavos o quilo. E aí gastou energia, gastou tempo, gastou mão de obra. O cara não vai. Jornal, não vou carregar jornal, é pesado. Não vou carregar, depois não tem valor. Então, é essa coisa que tem que dar essa sessão. Eu acho que, sabe, se as universidades fossem nas cooperativas e ajudassem eles, tipo na questão administrativa, principalmente, porque eles são muito humildes. Não tem como lidar com cartório, eles não sabem mexer com documentação. Então, podia ser uma ETEC, adotar e fazer um projeto, né, de administração, uma coisa, como é que vocês vão trabalhar, criar planilha, criar programa, então, alguma coisa para ajudar eles, porque eles sozinhos, a prefeitura dá, o caminhão dá, mas é muito, e a cidade é grande. Os condomínios gigantescos, então se conversar com os condomínios, já deixa num lugar que já vai, não precisa rodar o condomínio atrás da coleta, já vai num lugar só,
já otimiza o tempo da pessoa. Então, tudo isso é coisa que dá. Aquela hora eu estava falando para você, o Condema, é bom eu falar isso. Ele se reúne toda última sexta-feira do mês, às 9 horas, no Parque do Matão. É aberto ao público, qualquer um pode participar e tem voz. Não tem voto, por não ser conselheiro, mas tem voz. Eu vou lá, uma denúncia. Perto de casa, o cara está derrubando uma árvore lá, então o Condema age na hora, né? Então, essa é a questão. O Contur, ele tem o Conselho de Turismo de Votorantim tem 2 reuniões. Uma é presencial e outra é online. Então, leva cerca de 2 meses. Assim. Mas na Secretaria de Cultura consegue agenda, tranquilo. E a mesma coisa, tem direito à voz, né? A gente se reúne, não tem um lugar certo, como você falou, a gente ainda não tem. A esperança é que esse centro de treinamento de turista que vai se criar junto com possa servir também de espaço para a gente estar se reunindo, né? Que esse treinamento vai ser legal para quem trabalha com turismo. Eu tenho uma lanchonete, eu trago meus funcionários para fazer o curso, para trabalhar com o turismo, né? Sim. Questão da higiene, questão do tratar com as pessoas. Questão, né? Do atendimento do importantíssimo. Então, esse vai ser um agregador de valor muito grande para a cidade, que é essa questão que está sendo pronta aí. Eu acho que por mais uma questão de meses aí deve entregar já. O Centro de Tradições Caipira, né? Que já está aí. Já está funcionando. Um negócio muito legal, um espaço fantástico. Então, estão homenageando o Jesus, que foi secretário de Cultura no passado, e o Adamantina, a sala onde acontecem as violas, em homenagem a Adamantina. Que legal. Então, sabe, o lugar cheio. O professor Oswaldo, com as suas esculturas fantásticas, né? Então, está começando. A biblioteca, eu acho que vai se encaminhar para lá, parece que eu entendi isso. Então, eu adoro essas casas. Que legal. Gente, se eu pudesse, a gente ficava aqui, a certo. tarde inteira batendo papo. Foi muito legal. Quando tiverem mais projetos, venham aqui conversar com a gente. Mandem para a gente as datas das feirinhas, as datas desses eventos aí do projeto de arrecadação de livros, tudo isso, para a gente divulgar aqui também nas redes da Câmara. Manda também aí as datas das questões ambientais, das reuniões do Condema, das reuniões aí dos conselhos, para a gente divulgar. Vai ser uma forma de divulgar não só para os vereadores, mas para a gente divulgar também para a população. Isso pode ser legal. Às vezes as pessoas se interessam e passam a observar, né, a cidade, não só de longe, mas como ela fazendo parte. E não só exigir do poder público, né? Exatamente, ela participar. Gente, né? Participar e também. Cobra do poder público, faz sua parte. E né? participa. Participa. Então, é um bom bem. Né? É isso aí. Uma coisa, nós somos uma ONG que temos uma visualização porque a gente faz os eventos. Mas, por exemplo, e temos as ONGs parceiras, que nem o GTA, né? Que a gente fez várias atividades juntos, porque meio ambiente e animal é tudo relacionado. Sim. Né? Mas a gente tem parceria também com a Associação Amigos dos Animais de Votorantim, né? Que também faz um trabalho, né? Até um dia, se puderem convidá-los para vir conversar. Fica o convite para o pessoal, né, da Associação dos Animais de Votorantim. E protetores também daqui que fazem um trabalho que às vezes não aparece, porque recolhe, ficam em casa cuidando dos animais. A gente tem uma visualização maior por causa da feira, de estar sempre nos eventos, então, mas tem esse pessoal também, que nem a Secretaria do Meio Ambiente e os Amigos dos Animais de Votorantim foram os que resgataram aqueles animais do assentamento lá, que foram, né? Então, eles levaram para doação, né? Então, o pessoal da secretaria, o pessoal da associação iam lá, cuidavam dos animais, levavam alimentos, né? Então, tem um pessoal também que tem um pessoal que não aparece, né? Mas que tem um trabalho muito grande. E a gente convidar essas junções de ONG, mesmo que sejam trabalhos diferentes, e às vezes trabalhar em conjunto, que nem provavelmente a associação vai estar junto com a gente e alguns protetores vão estar no dia lá também, né? E convidamos outras ONGs, não precisa ser de meio ambiente, pode ser de cultura, qualquer, para participar. E a gente queria fazer um pedido também. A gente comentou que a castração é uma coisa importantíssima, né? Então, se os vereadores conseguirem verbas, até com deputados, e trazer para a cidade, fazer, né? Para ajudar nessa causa animal da castração, então, por exemplo, que é Sorocaba importantíssimo, tem sido feito, o Votorantim poderia também, então, os vereadores aí do próprio partido, ou, né, trazer essas castrações aí para alguns bairros, ou para alguma região, ou para a cidade toda, né? Isso ajudaria muito, porque a prefeitura está fazendo, mas não é uma quantidade ainda suficiente para dar conta de tudo. Para dar conta de tudo, né?
É muito... Um animal que não seja castrado, né? Em 1 ano ela já tem... Ela e os filhos já está uma... Então, já é uma população. Já está uma outra... Pode gerar 600 cachorros, é isso, né? Olha, não lembro, mas é muito grande assim, por Nasce exemplo. 8, do 8 nasce 6. Misericórdia, é muita... A cachorra... É uma conta infinita. Infinita, uma coisa assim. Então, se os vereadores puderem ajudar, né? Sei que são vários problemas da cidade, né? Mas se puderem ajudar nesse sentido também de conseguir verbas e com os deputados estaduais, federais ou deles mesmos que quiserem repassar, né? Pode eles mesmos fazerem diretamente, né? Mas essa castração seria uma das coisas mais importantes para a gente conseguir diminuir o número de animais abandonados na rua. Outra coisa, como eu comentei, eram esses animais perdidos que fogem, escapam, se perdem, né? A pessoa fazer uma identificação, né? Pode ser uma coleira, pode ser até aquele escrito à mão na coleira, o nome do animal e o telefone da pessoa. Legal. Né? Então, isso qualquer identificação, porque você... Né? Meio se o grande. Ficar perdido na rua, não vai ficar lá tendo que passar por um cuidador, já vai direto e devolve ele para casa. Devolve a liga para a pessoa, porque às vezes acontece da pessoa estar procurando e a pessoa que encontrou, mas não se cruzam as comunicações, então acabam não achando e ficava ou indo na rua mesmo, ou ficando num abrigo, então, facilitar, se a pessoa facilitar, né? E, se possível, escrever em nome grande, um número grande, porque às vezes tem animal que é assustado, está na rua, nunca saiu na rua, então você não consegue pegar, mas às vezes você consegue fotografar, né? E avisar, olha, está na região aqui o animal. Então, essa identificação ajuda também. Ajuda. Se fosse chip, seria melhor, porque mesmo que a pessoa não estivesse procurando, você acha o dono. Chegaremos lá um dia. Chegaremos. Mas essa identificação já ajuda quem... Né? Se as pessoas puderem, tá certo? Maravilha. Muito obrigada, meninos. Sejam muito bem-vindos. E estamos aqui de portas abertas e microfones abertos para quando tiverem projetos e ações bacanas aí, para a gente incentivar a galera a entender que meio ambiente não é só a floresta, hein? É tudo que está aí ao seu redor. Até o próximo CMV Taon. Tchau. Obrigado.